Olá! Hoje a gente vai mergulhar num conceito simplesmente fascinante: o processo de individuação. E para guiar essa nossa exploração, vamos usar como base o livro Vida, Desafios e Soluções, de Joana de Ângeles, pela psicografia de Divaldo Pereira Franco. Então se prepare, porque a viagem é para dentro, para as profundezas de nós mesmos. Para começar, vamos guardar bem essa imagem que foi muito bem trabalhada por Carl Jung. Imagina que a nossa psique, a nossa mente, não é como terra firme. É, na verdade, um oceano imenso, misterioso. E a maior parte dele está completamente submersa, bem longe do nosso olhar. Ok, então vamos mergulhar nisso. Para a gente entender o que é essa jornada da individuação, primeiro a gente precisa conhecer um mapa desse oceano interior. O que é essa parte que a gente vê e o que será que se esconde lá no fundo? A fonte usa aquela analogia clássica do iceberg, que é perfeita. Sabe a pontinha que a gente vê para fora da água? Essa parte bem pequena? Então, essa é a nossa mente consciente. É o nosso eu do dia a dia, aquilo que a gente percebe e acha que é tudo. Só que isso corresponde a apenas uns 5% de todo o nosso ser. Só 5%. E os outros 95%? Bom, aí é que está o mistério. Essa é a parte gigantesca e submersa do iceberg, o nosso inconsciente. E ele não é um porão empoeirado de memórias, não. Segundo a obra, é um depósito vivo de todas as experiências do ser. É de lá que vêm nossos impulsos, nossos comportamentos automáticos e, basicamente, a programação de quase toda a nossa existência. Essa pergunta aqui é chave. Pensa só naquelas vezes em que a gente tem uma reação totalmente inesperada e depois fica se perguntando: nossa, de onde veio isso? Não parecia eu. Pois é, de acordo com essa análise, são nesses momentos que o oceano imenso do inconsciente se agita e manda uma onda para a superfície, surpreendendo a nossa consciência, o nosso pequeno eu. Então, o que é que tem nessas profundezas afinal? Vamos agora para a próxima parte da nossa exploração para descobrir que tipo de tesouros e também de desafios estão escondidos nesse oceano. E aqui a coisa fica ainda mais interessante. Olha a riqueza desse conteúdo. Não são só memórias reprimidas da infância. A fonte descreve um universo inteiro, que inclui mitos, lendas, aqueles símbolos universais que são os arquétipos e um ponto bem marcante, as heranças das nossas reencarnações. Tudo isso está lá, ativo, moldando quem a gente é hoje, mesmo que a gente nem se dê conta. E dentro desse oceano é uma dança constante de forças opostas. O conceito de yin e yang ilustra isso perfeitamente. Existe dentro da gente o masculino e o feminino, o desejo de ir em frente e a vontade de parar, a luz e a sombra. São esses opostos que geram aqueles conflitos internos que todo mundo sente. Certo, mas como é que esse mundo interior se comunica com a gente? Ele não usa a nossa linguagem do dia a dia, não. Ele fala através de símbolos. E é por isso que ferramentas como a análise dos sonhos e a imaginação ativa, que é tipo um diálogo consciente com essas partes internas, são tão importantes. Elas funcionam como um dicionário para traduzir essas mensagens. Ok, agora que a gente já tem uma ideia do mapa do nosso oceano interior, podemos finalmente focar na jornada em si, na grande aventura que é navegar por essas águas profundas de um jeito consciente. O processo de individuação é exatamente isso, um mergulho intencional. A ideia não é ser arrastado pelas correntes do inconsciente, e sim explorar conscientemente essas profundezas para trazer o que tem lá para a luz da consciência. É integrar tudo isso para a gente se tornar quem a gente realmente é na nossa essência. E essa jornada tem alguns passos fundamentais. O primeiro é parar de imitar modelos externos, sabe? É buscar a própria identidade. Depois, vem um trabalho moral de olhar para dentro, identificar o que perturba e diluir essas heranças negativas. E, por fim, o mais crucial: trazer essas descobertas para a vida consciente, para o dia a dia. É um processo para a vida toda, e isso é o mais saudável. Mas como é que a gente faz isso na prática? A boa notícia é que não estamos à deriva. Existem ferramentas, verdadeiros instrumentos de navegação para essa jornada. Vamos ver como a gente pode assumir o leme desse barco. Além da análise de sonhos e da imaginação ativa, que já falamos, a obra acrescenta outras ferramentas muito poderosas. A concentração ajuda a gente a focar a mente. A meditação permite alcançar camadas mais fundas, e a oração, que suaviza os sentimentos e também pode ajudar a liberar essas impressões que vêm do inconsciente. E esse ponto aqui é fundamental.
Não existe receita de bolo. Cada pessoa tem a sua própria rota, o seu próprio caminho. O objetivo não é alcançar uma perfeição da noite para o dia, mas sim um trabalho contínuo, constante, buscando se libertar de pesos como a culpa, a ansiedade e aqueles medos que só paralisam a gente. E à medida que a gente embarca nessa jornada e usa essas ferramentas, a gente vai se aproximando do grande prêmio. E a conquista não é de algo lá fora, mas sim de nós mesmos. E aqui está o objetivo final, de forma bem clara. A meta da individuação é alcançar a totalidade. Veja bem, não é ser perfeito, é ser completo. Ser original, autêntico, único, em vez de uma cópia de padrões que vêm de fora. É a expressão máxima da nossa individualidade. E os benefícios? São transformadores. Imagina a liberdade de não ser mais um joguete de forças inconscientes, de encontrar uma harmonia, uma paz interior de verdade, de alcançar um estado de saúde integral. Isso é o que a fonte chama de a conquista do si, ou self, que no fim das contas seria a própria meta da reencarnação, a elevação do espírito. E assim a gente volta para a nossa imagem inicial. O inconsciente não é um monstro para a gente ter medo, mas um oceano vasto, cheio de vida, cheio de potencial. A jornada da individuação é um mapa do tesouro para explorar esse oceano. E a pergunta que fica no ar é: que tesouros, que riquezas, que potenciais incríveis estão aí esperando para serem descobertos no seu próprio oceano interior?